2,8 bilhões de habitantes na Terra. E 40% dessa produção terá que sair do Brasil. Portanto, veja a importância do produtor rural brasileiro, o valor da nossa agricultura, que patrimônio extraordinário tem o nosso país para promover o nosso desenvolvimento. Aí você pergunta, você vai receber o MST no Palácio do Planalto? E eu respondo, eu vou receber os agricultores, eu vou receber os técnicos agrícolas, eu vou receber os agrônomos, eu vou receber aqueles que estudam para, investigando, fazer com que a agricultura cresça em produtividade, alicerçada pela tecnologia. Os bandidos nós vamos expulsar, não só do Palácio do Planalto, e de terras invadidas. Por quê? Porque a propriedade privada é intocável, é um bem de família, está na Constituição. Eles rasgam a Constituição a toda hora. Você disse bem, Naban, eu presidi, eu instituí, requeri e presidi a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou o sistema fundiário brasileiro. E nós descobrimos as falcatruas. O MST não existe, é uma sigla apenas, não tem personalidade jurídica, vale-se de cooperativas criadas para desvio do dinheiro público, como a ANCA e a CONCRAB. Nós denunciamos os milhões de reais que foram desviados dos cofres públicos nos governos do PT para alimentar as invasões no país, levando a determinadas regiões do Brasil a lei da selva como prevalente, ao invés da Constituição como carta magna a ser respeitada, a ser obedecida. Não há nenhuma dúvida, nós vamos mudar o Código de Processo Civil para que a reintegração de posse seja sumária, para que o produtor rural, para que adquira sua propriedade imediatamente. Nós não estamos dizendo isso agora porque estamos em campanha, não. Eu fui governador do Paraná. Pergunte aos paranaenses qual era o tratamento oferecido. Nós fizemos assentamentos, viabilizamos assentamentos, mas nunca admitimos a permanência de invasores. Quando invadiam, eram enxotados imediatamente, porque nós cumpríamos a determinação judicial de reintegração de posse. O seu governo foi bem diferente do Requião, hein? O Requião, nós tínhamos centenas de fazendas invadidas no Paraná e o Requião não deixava a polícia militar cumprir as reintegrações de posse. Não respeitam a lei no país. Olha, quando eu falo em refundação da República, é exatamente porque todos nós devemos nos submeter à lei e devemos ser todos iguais perante a lei. Hoje, nós elaboramos a lei supostamente em defesa do bem, na condenação do mal. No entanto, as leis são ignoradas, ou elas são interpretadas ao sabor das conveniências, circunstâncias e interesses pessoais. A refundação da República tem como ideia fundamental todos sermos submetidos à lei e todos sermos iguais perante a lei. Lá no Paraná, quando eu fui governador, eu tenho que falar, porque palavras soltas ao vento durante a campanha eleitoral, todos nós já conhecemos. Tem gente que nunca viu um pé de feijão, só viu feijão na mesa. Aí vai falar de agricultura. Eu fui governador, mas eu aprendi a valorizar o agricultor, porque o meu pai, em 1938, saiu lá de Quatá, no interior de São Paulo, atraído pela fertilidade do solo roxo do Paraná, e foi para o norte do Paraná, de Jardineira até Londrina, de Londrina a Maringá, no lombo de burro ou de cavalo, por picadas, porque não existia estrada, não existia cidade, era só mata. Em Mandaguari, lá uma pensãozinha,
e depois no fim da picada em Maringá, onde os corretores de terra encontravam-se com os compradores. E lá ele escolheu o seu chão, a sua área, escolheu um local porque ia passar o trem e tinha água. Ele falou: é aqui que eu vou viver, é aqui que eu vou constituir a minha família, é aqui que eu vou prosperar. E foi em 1954, depois de derrubar a mata e plantar o café, ele nos levou até Maringá. Eu tinha 10 anos de idade, então eu aprendi a valorizar o agricultor. Eu sei o que é a agricultura. Eu não estou chegando agora para falar de agricultura. Nós fizemos no Paraná o maior programa rural da história desse país. O programa Paraná Rural foi considerado modelo para o mundo pela FAO e pelo Banco Mundial, e foi implementado em 18 países do mundo. O meu governo concedeu à Secretaria da Agricultura o maior orçamento da sua história. Nós investimos 350 milhões de dólares nesse programa de manejo integrado dos solos, o programa das microbacias, porque a natureza não tem município, não tem estado, não tem país, não tem comarca, não tem distrito. As microbacias é que determinam. E a natureza leva um século para construir 1 centímetro de terra produtiva. E a erosão hídrica, em um ano, no Paraná, levava 160 milhões de toneladas de terra produtiva, num prejuízo de 270 milhões de dólares. E nós fizemos esse programa com os murunduns em curva de nível, para conter o processo erosivo, para evitar que as águas da chuva levassem a fertilidade do solo, assoreando rios e lagos. Fizemos abastecedores comunitários. Foram 45 práticas agrícolas, readequação das estradas. Lá começou o plantio direto. Fizemos adubação verde, plasticultura. Recuperamos as matas ciliares, mudamos a cor das águas dos nossos rios, aumentamos a produtividade. E o Paraná foi exemplo para o mundo, segundo a FAO e o Banco Mundial. Nós não estamos aqui para nos encontrar com agricultores na hora da campanha eleitoral. Nós estamos aqui para dizer aos agricultores: abram o olho, abram o olho. Nós já fomos enganados demais. Esses urbanos que governaram o Brasil nos últimos anos voltaram as costas para a agricultura. E olha, nós temos tanta coisa a fazer, porque não estamos prontos. 70% dos agricultores brasileiros, Cajar Nardes, meu deputado federal do Rio Grande do Sul que me acompanha, Wilfrido Marques da Casa Wilfrido, Marcelo, também candidato a deputado federal, nós não estamos prontos. Do lado de fora da porteira há muito a fazer. 74 milhões de toneladas de déficit de armazenagem. Aliás, esse aqui, até nós vamos abordar essa situação, aproveitando aqui. Então pergunta aí que é melhor. Eu sou produtor rural também, desde o meu bisavô saiu daqui do Rio Grande do Sul e foi colonizar o Mato Grosso do Sul, saiu daqui em 1889, no ano da proclamação da República. Então, é como o senhor disse. E nós estamos enfrentando hoje, senador, produtores rurais de todo o Brasil, um problema gravíssimo. São os monopólios e os cartéis. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu tenho muitos amigos que são produtores de arroz aqui, estão submetidos a um verdadeiro monopólio, a um verdadeiro cartel. É uma vergonha que os produtores de arroz aqui do Rio Grande do Sul passam, vendendo um arroz, quase 50%, uma saca de arroz, abaixo do custo de produção. Isso não é diferente também em outros estados, na soja, no milho, na pecuária. Os frigoríficos, 3, 4 frigoríficos dominaram essa situação, inclusive tem um deles que está preso. O diretor-presidente do grupo JF, que comanda o JBS, está preso hoje.
Então nós passamos, essa é uma situação extremamente delicada e queríamos saber no seu governo como é que vai ser tratado essa questão dos cartéis e dos monopólios. Nós não podemos mais, produtores rurais, estarmos submetidos, passarmos por essa agonia econômica que nós passamos, submetidos a cartéis e monopólios. Olha, segurança jurídica é uma coisa muito importante para a produção. A regulação competente é fundamental para a produção. A regularização do sistema fundiário é essencial para a produção. Eu disse que conheci o sistema fundiário brasileiro, que é uma anarquia. Em alguns estados prevalece a lei da selva. Existe mais de um andar de proprietários da mesma área de terra. Nós temos que trabalhar para oferecer segurança total ao agricultor. E aí, não é só acabar com esses cartéis não exploradores. Nós temos que superar as barreiras alfandegárias e não alfandegárias. Se nós temos esse patrimônio extraordinário, que é a possibilidade e a obrigação que teremos diante do mundo de produzir 40% dos 60% que o mundo terá que produzir a mais, nós temos que nos valer desse patrimônio como moeda de troca. Um presidente da República que tenha autoridade e competência para envolver os países emergentes, certamente estabelecerá uma relação igual com os países desenvolvidos no momento de comercializar os seus produtos. É o que nós não temos hoje. Aliás, exatamente. Nós temos aqui um Mercosul que está, no caso do Brasil, está muito mais dentro do Mercosul para favorecer países vizinhos, como é o exemplo da Argentina, do Uruguai, para favorecer os nossos produtores. Exatamente. Essa é a política que nós precisamos ter. Essa foi a política dos últimos governos, a política ideológica. Eles preferiram voltar os seus olhos para as ditaduras corruptas e sanguinárias da América Latina, que esmagam os seus povos na pobreza, a voltar os olhos do Brasil para o primeiro mundo, para o sul e o sudeste da Ásia, onde vive 51% da população do planeta. Eles são caolhos politicamente. Eles são... Olha, há poucos dias o Papa Francisco disse algo importante. As ideologias, tanto da esquerda quanto da direita, da extrema-direita, elas querem falar pelo povo, mas não conversam com o povo. O Muro de Berlim caiu há 28 anos na Alemanha. De um lado estava a Alemanha que produzia, que plantava, que colhia, que prosperava, que empreendia, que se desenvolvia. Do outro lado estava a Alemanha esmagada na sua pobreza pelo comunismo. Caiu o Muro de Berlim, nós passamos a ter a grande Alemanha. Aqui no Brasil existe um muro invisível. Essa gente está de um lado do muro, daquele lado da Alemanha que esmagava o seu povo na pobreza. Nós temos que acabar com esse muro invisível. O único muro que nós queremos erigir nesse país é o muro que vai separar os honestos dos ladrões da República. Esse é o muro. E esse muro nós temos que colocar lá no sistema presidiário, lá nas cadeias, nas penitenciárias. É lá que nós temos que colocar esse muro, para colocar atrás dele os que roubaram o país nos últimos anos. E eles querem ainda que o chefe maior, o organizador da quadrilha, o chefe da organização criminosa, que está preso em Curitiba, eles querem que saia da prisão para chegar ao Palácio do Planalto. Lugar de ladrão é na cadeia, não é no Palácio do Planalto. Eu quero, Naban, aqui dizer o seguinte: podem acreditar ou não. Eu sei que muita gente não acredita em política, eu sou um deles. Eu sou político. Eu já disse
que estou político, mas eu sou agricultor. Aliás, então, a minha palavra é da sinceridade, é da verdade. Eu não vou dizer isso porque eu sou agricultor. Eu vou dizer porque eu tenho um mínimo de inteligência. A agricultura será a prioridade número 1 na nossa política econômica no Brasil e vai alavancar esse país para o futuro. Vocês podem escrever, podem anotar. Quem não acreditar, grave e depois cobre. A agricultura será, na nossa política econômica, o item número 1, por uma questão de inteligência. Muito bem, senador. Isso eu digo, eu avalizo as suas palavras, porque conheço há muito tempo e sei perfeitamente, meus amigos, que aqui tem um homem digno, aqui tem um homem de palavra. Eu acompanhei o senador Álvaro Dias por mais de um ano na comissão processante mista da CPMI da Reforma Agrária, e tenho certeza que nós estamos aqui diante de um homem que tem caráter, palavra e muita dignidade. Você sabe que nós substituímos o relator, porque ele era um homem muito à esquerda e queria fazer um relatório que não atendia à realidade. Ele acabou saindo de maca da reunião da CPI, e eu nomeei o Abelardo Lupion relator, que concluiu com um relatório que atendeu o interesse dos agricultores brasileiros. Entendeu a verdade. Senador, uma outra situação que nós temos, um gargalo, hoje nós temos aí um verdadeiro estado policialesco e confiscatório. Nós não aguentamos mais, nós chegamos no limite do insuportável. É uma perseguição de ordem tributária, querendo cobrar fundo rural, um fundo rural que já estava extinto. É uma perseguição policialesca, onde Ministério do Trabalho, Ministério do Meio Ambiente, a indústria da multa, a indústria da perseguição, em muitas situações o proprietário chegou a abandonar, não aguentava mais. Multa toda hora, multa ambiental, multa trabalhista, multa de toda a ordem. A indústria da multa. E nós vimos aqui no Brasil, o Brasil, aliás, está rotulado já como campeão mundial em quantidade de organizações não governamentais, ONGs. Nós temos ONGs aqui que nós temos a convicção e sabemos que elas estão aqui agindo de forma sorrateira, de forma escusa e agindo contra o Brasil. Qual será a posição do seu governo com relação a esse estado policialesco e confiscatório e a essa dinheirama nossa do contribuinte que vai parar sem nenhum controle na mão dessas ONGs? Olha, a nossa prioridade será o empreendedorismo. Nós temos que produzir. E nós temos que tirar da frente do produtor todos os obstáculos. Esses penduricalhos que colocam para o governo arrecadar mais. Nós vamos começar com uma reforma tributária que simplifique esse modelo. Temos mais de 70 impostos, taxas, emolumentos, tarifas. Tudo isso será varrido. Nós vamos fazer uma reforma, não vamos dizer que será imposto único, mas será imposto quase único, porque nós vamos ter o imposto de bens e serviços, que vai tributar mais na renda e menos no consumo. E certamente vamos eliminar todas as dificuldades. É difícil constituir uma empresa, é difícil empreender, é difícil pagar impostos, é difícil exportar, é difícil importar, é difícil registrar uma patente. Você leva 11 anos, 12 anos para registrar uma patente, e há casos até de 18 anos. Para registrar um defensivo agrícola, no Canadá é 1 ano, no Brasil 6, 7 anos para registrar um defensivo agrícola. Então, nós temos que simplificar, facilitar, melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos para gerar emprego. E a agricultura é essencial, agregar valor, aproveitando-nos de todas as cadeias da produção, a cadeia pequena e média. O governo tem a obrigação de mostrar que não é difícil exportar. Hoje nós exportamos bastante,
mas só grandes tradings exportam, especialmente esses produtos que já notabilizaram o Brasil: soja, açúcar, café, carne, laranja. Mas nós podemos exportar muito mais. Os pequenos podem exportar. Por exemplo, o couro trabalhado, a carne processada, o óleo, o mel. Os produtores rurais são fundamentais para agregar valor à economia. E você falou uma coisa aí do Mercosul. Esse Mercosul tem nos prejudicado, tem prejudicado o produtor brasileiro, mas ele tem que ser usado a serviço do produtor brasileiro. Nós temos que mudar as suas regras, nós temos que estabelecer uma nova negociação com o Mercosul. É um bloco econômico que pode ser importante, mas os países que integram o Mercosul são países que colocam barreiras alfandegárias e que dificultam a nossa vida. E quando nós falamos em liberalismo econômico, nós temos que abrir as nossas fronteiras. É ida e vinda, mas nós ganharemos com isso. Mas implementando, nós ganharemos com isso. Mas eu gostaria, sim, que o senhor pudesse esclarecer melhor para nós como será essa questão dessas milhares de ONGs e de todos esses recursos milionários que governos anteriores e governos atuais vêm repassando a essas ONGs. Como será o seu governo nessa questão específica? É muito importante isso. Aliás, no Brasil, nós temos várias fábricas. Temos fábricas de partidos políticos, siglas partidárias. Por quê? De olho no dinheiro do fundo partidário. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. O senhor, como senador da República, o senhor consegue lembrar dos quase... O senhor sabe o nome dos quase 40 ministérios que nós temos, dos ministros? Não. Nenhum brasileiro aqui, não nenhum sabe, cidadão não, aqui sabe. não sabe. Ninguém, nem o próprio presidente da República acho que deve saber. Então vamos lá. São quase 40 ministros. Nós temos fábrica de siglas partidárias, porque partidos não são. São siglas para registro de candidaturas. De olho no fundo partidário. Nós temos fábrica de sindicatos. Está lá agora a Operação Lava Jato com a Polícia Federal no calcanhar de... Aliás, o governador Alckmin já andou se manifestando aí, o candidato Alckmin, que ele quer voltar à cobrança sindical, hein? Vamos ficar de olho aí nos candidatos. Aí temos fábrica de ONGs. Tudo isso porque o dinheiro público está à disposição da malandragem. No nosso governo não estará à disposição da malandragem. Nós não vamos permitir a constituição de ONGs com objetivos escusos. E aonde elas estão mais? Sobretudo na Amazônia, criam uma ONG por dia. Essa anarquia tem que acabar. O que falta no Brasil é autoridade. Porque a violência cresceu assustadoramente. Vocês sabiam que em 10 anos, de 2006 a 2016, o Brasil sepultou 324 mil jovens de 14 a 25 anos assassinados, 7 vezes mais o número de soldados que morreram em combate na guerra do Vietnã durante 20 anos. Por quê? Por que a violência cresceu desta forma? Porque faltou autoridade. Quando a autoridade não se impõe, a marginalidade se sobrepõe. E o Brasil hoje à beira de ser um país narcotraficante. A primeira medida para combater violência no Brasil é constituir a autoridade. Conferir autoridade a quem comanda em todas as esferas da segurança pública, para adotar as medidas mais rigorosas diante das circunstâncias. Tolerância zero no combate ao crime, no combate às organizações criminosas, no combate ao tráfico de drogas, no combate ao contrabando de armas, e nós vamos instituir uma frente latino-americana de combate à produção e ao tráfico de drogas, vinculada à Organização dos Estados Americanos.
porque nós temos uma fronteira de 17 mil quilômetros, aberta, disponível para a passagem das armas, para a passagem das drogas, alimentando a violência em todo o país. Começa por aí o combate à violência no Brasil. Perfeitamente. Senador, o nosso tempo aqui, depois terá uma consideração final do senhor, mas uma outra problemática que nos aflige muito, o senhor sabe muito bem que hoje as novas fronteiras agrícolas que estão na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás e muitas já na região norte, muitas fronteiras que foram abertas. Aliás, grande parte delas nós devemos aos gaúchos. Os gaúchos é que foram, que deram a aula de como é que faz... Os pioneiros, os pioneiros, exatamente. Mas nós temos um problema gravíssimo, é a falta de logística. Nós não temos logística. Um país com tanta riqueza, com tanta abundância de recursos hídricos, e nós praticamente não temos transporte hídrico. Nós precisamos de estrada, vemos o sofrimento dos caminhoneiros para escoar soja, para escoar grãos dessas fronteiras, e não consegue, não tem estrada, não tem ferrovia praticamente, não tem estrutura portuária. A estrutura portuária nossa é uma vergonha, obsoleta, ultrapassada. O que o seu governo fará nesse sentido? Quando eu disse que a agricultura vai estar em primeiro lugar como item 1 da nossa política econômica, eu incluo exatamente a logística, a infraestrutura, a comercialização, o seguro rural. Nós incluímos a questão das taxas de juros. Nos Estados Unidos, um agricultor trabalha com 2% a 4% de taxa de juros de mercado. No Brasil, se nós reduzirmos as taxas de juros, teremos recursos, inclusive, para o seguro, a fim de que o produtor possa plantar tranquilo, de que se houver uma frustração de safra, ele vai ter, obviamente, a recuperação do investimento. Em relação à logística, os nossos portos devem ser privatizados, ainda não se completou essa privatização. Nós temos que trabalhar com parcerias público-privadas, porque esvaziaram os cofres da nação, roubaram demais, roubaram de dia, de noite, com a mão esquerda, com a mão direita, dilapidaram o patrimônio público nacional, e nós temos que investir em rodovias, sim, porque elas estão abandonadas, esburacadas, deterioradas, e há rodovias a serem completas, por exemplo, realizadas ou completadas, de Manaus a Porto Velho, por exemplo, para citar, você falou no norte. E as hidrovias? A hidrovia do Rio Madeira. Há regiões em que é preciso aprofundamento para que barcos maiores possam trafegar. Então, nós temos no Brasil a utilização de apenas 13 mil quilômetros dos nossos rios em hidrovia. Nós temos 12 mil rios cortando o solo brasileiro. O nosso principal concorrente aos Estados Unidos tem hidrovia, tem 41 mil quilômetros de hidrovia, e nós temos apenas 13 mil quilômetros de hidrovia, que barateia o escoamento da nossa produção. E as ferrovias? Apenas 20% do transporte de cargas no Brasil é de ferrovia, sendo que 76% é de minério de cobre, 12% apenas é do agronegócio. Então nós estamos muito atrasados. Você sabe qual foi a última ferrovia no Brasil construída com dinheiro público? Foi a Ferroeste do meu governo. Podem ir na Valec perguntar. A última ferrovia no Brasil construída com dinheiro público foi a Ferroeste, lá no Paraná, que começou no meu governo. Portanto, nós temos que trabalhar o transporte multimodal, a integração, rodovias para transportes mais curtos, ferrovia e hidrovia para transportes mais longos. Aí você vai dizer, mas não tem dinheiro. Mas não tem dinheiro? O BNDES não construiu o porto em Mariel, não construiu o metrô em Caracas, não construiu o aeroporto em Moçambique. Por que não construir no Brasil? Nós vamos usar o BNDES para as parcerias públicos-privadas.
para as concessões, para a construção de obras no setor de infraestrutura, visando especialmente o escoamento da produção. É lá no Mato Grosso que está precisando, é lá que nós vamos fazer. E eu quero dizer a vocês aqui mais uma coisa. Política agrícola é política de Estado, não é política de governo. E eu quero criar um conselho consultivo integrado por agricultores que terão uma relação direta, não com o ministro da Agricultura, com o presidente da República. Nós vamos nos reunir sempre. Nós vamos nos reunir sempre, não só para comer churrasco. Se for no Rio Grande do Sul, tem que ser churrasco. Não só para comer churrasco, nós vamos nos reunir para discutir os problemas da agricultura. Nós vamos nos reunir para que o governo se atualize. As coisas mudam. Eu disse há pouco que 70% dos nossos agricultores não têm acesso às novas tecnologias. Qual é o percentual de agricultor que não tem acesso sequer à internet? Mas o governo proporcionou essa oportunidade? E é tão caro assim para o governo? Uma providência com satélites com cobertura nacional, para que cada propriedade rural possa ter interatividade, pode estar conectada com o mundo através da internet. Isso é possível e nós vamos fazer. Você pode anotar, porque isso vai acontecer. Bom, eu não posso deixar de fazer a última pergunta, que eu tenho... Aumentando a fome. Eu fui, por muitos aí, disseram na banca, você precisa perguntar uma coisa para o Álvaro Dias. Senador, hoje nós temos assim uma insegurança muito grande no campo. Os números estão batendo recorde de assaltos em propriedades privadas. Certo. Assalto até a integridade física de famílias, onde famílias acabam passando por situações extremamente delicadas. A pergunta é a seguinte: todo cidadão, e principalmente o cidadão do campo, é uma questão de liberdade. Nós tivemos aí um referendo sobre a questão do desarmamento, onde a maioria do povo brasileiro optou por ter o direito, e se ele quiser, ele ter uma arma dentro da sua casa. O senhor, o seu governo, fará alguma coisa para impedir esse direito, desde que o cidadão, passando por todas as prerrogativas e provando que ele tem capacidade psicológica, técnica, etc., ele poderá ter a sua arma dentro da sua propriedade para se defender da sua integridade física e patrimonial. O senhor, no seu governo, fará alguma coisa para prejudicar esse direito? Ao contrário, eu sou democrata e falei há pouco que lei é para ser cumprida e que a ideia fundamental da refundação da República é o respeito às leis. Na lei se estabeleceu plebiscito para decidir essa questão. 63% dos brasileiros optaram favoravelmente à venda de armas. Obviamente, quem é favorável... O direito de poder comprar uma arma e tê-la legalmente. Quem é favorável à venda de armas é favorável ao uso da arma. Portanto, nós vamos respeitar o que quis o povo brasileiro. E o cidadão vai poder ter, sim. Especialmente o proprietário rural, o morador do campo, ele vai poder ter a arma na sua casa. Agora, isso não exime o governo da sua responsabilidade. Responsável pela segurança é o governo, não é o cidadão. O cidadão tem que se proteger. Como o governo é incompetente e não oferece proteção, o cidadão tem o direito de ter a sua arma para eventualmente se defender e defender a sua família. Agora, o governo tem que adotar uma política de Estado de segurança pública para proteger a família brasileira. E na área rural nós temos que ter as patrulhas, temos que ter delegacia especial. Não pode continuar ocorrendo essa desproteção que há hoje em todo o Brasil, especialmente no campo. Bom, senador, as perguntas terminaram e agora o senhor tem o seu tempo para que o senhor passe a todos nós as suas considerações finais, dizendo para nós, brasileiros, acima de tudo, o que teremos
diante do seu governo para que esse Brasil possa mudar e possa ser grande. Olha, meus amigos, eu vou ficar de pé até uma demonstração de respeito a todos vocês para dizer o seguinte: há aqueles que na campanha prometem tudo. Eu imagino o seguinte: como é possível prometer acabar com a violência no país, melhorar a educação, oferecer uma saúde pública que seja realmente a suprema lei para o povo brasileiro, gerar empregos? Como é possível fazer tudo isso preservando esse sistema, o sistema atual? Esse sistema faliu, esse sistema está derrotado, esse sistema fracassou. Esse sistema é o do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos, fábrica de escândalos de corrupção, matriz de governos incompetentes, sistema implantado em Brasília, clonado e transferido a estados e municípios, quebrando estados e muitos municípios desse país. Este é o sistema. Substituir esse sistema eu chamo de refundação da República, porque esse sistema destruiu a Casa Nacional, colocou no chão esse país. A refundação da República é restabelecer, é reconstruir, é recomeçar, é mudar a Constituição, é fazer as reformas, porque esse sistema só interessa aos mensaleiros, aos sanguessugas, aos vampiros, aos filhos do petrolão, aos chupins da República, mas não interessa a quem acorda cedo, ainda antes que o sol chegue, em manhãs orvalhadas, e caminha pelas estradas ou pelas ruas para trabalhar, produzir, enriquecer esse país, alimentar a mesa do mundo, muitas vezes ganhando pouco, pagando impostos e assistindo esse espetáculo da corrupção. É preciso substituir esse sistema para depois adotar as outras providências, as reformas necessárias, reequilibrar as contas públicas e recolocar o país nos trilhos do progresso e do desenvolvimento. Não há futuro para o Brasil sem essa mudança. Podem olhar o que fizeram os outros. Alguém chega e diz: eu vou fazer a reforma do Estado, mas fez a reforma no Estado dele como governador? Fez reformas avessas, criou secretarias para acolher os seus cupinchas, os seus coadjuvantes, para constituir agora, à véspera da eleição, uma arca de Noé, trazendo todos os bichos de todos os partidos. E isso vai virar um Titanic e vai se afundar, porque o povo brasileiro não é idiota. Eu acho que está muito visível, está fácil separar o joio do trigo. Dinheiro tem, é só não deixar roubar. O governante não pode roubar, não pode deixar roubar, e tem que colocar na cadeia os que roubam. Por isso eu já anunciei, a Operação Lava Jato vai ser valorizada. Ministério Público, Polícia Federal. Nós vamos adotar todos os mecanismos possíveis de fiscalização e controle para cada centavo do dinheiro público seja bem aplicado. Por isso já anunciei que vou convidar, aliás, já convidei publicamente o juiz Sérgio Moro para ser ministro da Justiça no nosso governo e continuar essa limpeza. Já convidei Miguel Reale Júnior, Modesto Carvalhosa, René Dotti, grandes juristas brasileiros, para promover as alterações na legislação que nós desejamos na refundação da República, inclusive alterações na legislação para proteger o campo dos invasores, para proteger o campo dos depredadores e defender os produtores rurais como os grandes preservacionistas desse país. Lá na Globo News, naquela entrevista, eu disse isso ao Gabeira.
Gabeira, eu conheço o produtor rural. Não existe nenhum preservacionista mais dedicado do que o produtor rural. Ele sabe que ele precisa da natureza, ele sabe que ele precisa da natureza, ele sabe que ele tem que preservar o solo rico e fértil a ser repassado às gerações que nos sucederão e que dele arrancarão também a sua sobrevivência. A preservação ambiental do produtor rural é uma lição permanente de amor à vida, porque ele deixa de plantar alguns metros para preservar. E quando nós andamos pelas estradas do Brasil, nós ficamos encantados. Não há um palmo que não esteja coberto, ou de plantio, de produção, ou de preservação ambiental. Você vai no Mato Grosso, celeiro do Brasil, 66% da área está preservada. E ainda aparecem esses ilusionistas, esses mistificadores, esses fundamentalistas do caos para acusar o produtor rural de depredador. Eles é que são os filhos do pessimismo e os herdeiros da derrota. Nós somos herdeiros do trabalho, da produção e do sucesso, e vamos levar esse país à frente. Nós vamos mudar o Brasil, porque nós podemos mudar esse país para melhor, se Deus quiser. E conto com o Rio Grande do Sul e com o Brasil, e contamos com os agricultores para promover as transformações que coloquem o Brasil nos caminhos do desenvolvimento. E para concluir, nós vamos reviver sim a fé perdida nas estradas da decepção. E vamos, como Raul Seixas, cantar: tenha fé na vida, o Brasil não acabou. Tenha fé na vida, tenha fé em Deus. Tente outra vez, nós vamos tentar. Muito obrigado a vocês.